Boa noite, irmãos, graça e paz. Que bom estar com você mais uma vez aqui nesta noite de quinta-feira para podermos estudar a palavra de Deus, buscar nela a edificação da nossa alma. Peço a você que junte sua família, aí abra sua Bíblia, disponha o seu coração e vamos crescer juntos, aprender juntos. Vamos nos alimentar juntos aqui daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós vamos orar inicialmente, em seguida passaremos a nossa posição bíblica. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua graça, palavra, presença. Muito obrigado pela vida dos Teus servos que estão participando conosco, que estão assistindo a essa exposição. Que o Senhor possa, Deus, pela Tua graça, falar ao coração deles, assim como ao meu, e instruir-nos pela Tua verdade. Nos ajude a viver de forma digna do Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, hoje nós vamos nos apropriar do texto bíblico que se encontra no capítulo 18 de Lucas, do Evangelho de Lucas, a partir do verso 18, uma história muito conhecida, a história do jovem rico. Há uma riqueza muito profunda, ou muito ampla neste texto, e nós vamos nos ater a um aspecto presente no texto e não vamos esgotar o assunto, até porque seríamos incapazes disso. Bem, eu vou ler o texto e os irmãos podem acompanhar em suas Bíblias, aí em sua casa. Diz assim o texto: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era muito riquíssimo, ou porque era riquíssimo. Amém. Bem, essa história é extremamente conhecida da igreja e muito citada e usada para o ensino. Hoje nós vamos nos apropriar desse texto e vamos nos guiar pelo tema identificando uma fé desonesta. É muito comum em nossos dias vermos um quadro que é pintado nesse cenário aqui. A história do jovem rico revela aquilo que nós vivenciamos em nossos dias. É muito comum as pessoas nutrirem, desenvolverem uma fé baseada em um Deus criado, construído, não no Deus revelado. A grande questão ou o grande elemento da vida com Deus é servir ao Deus correto, de forma correta. Qual é esse Deus correto? Se há só um Deus, né? um jargão popular. Só tem um Deus, o Deus é um só. Sim, mas para relacionar-se com Ele você precisa conhecê-lo. E para conhecê-lo você precisa ir na fonte certa, ou seja, no próprio Deus. Ele se revela. Nós precisamos nos relacionar com Deus baseado naquilo que Deus diz de si mesmo, não aquilo que nós achamos, aquilo que nós idealizamos, interpretamos. Na nossa hermenêutica furada, baseado em crendices e em histórias, em legados sociais. Nós precisamos nos fundamentar na revelação que Deus faz de si. Ninguém tem mais propriedade para falar de si mesmo do que o próprio Deus. Portanto, o texto nos mostra que é muito fácil desenvolver uma fé desonesta, uma fé cujo coração do que crê está posto em coisas secundárias
e não ligado diretamente ao objeto da sua fé, ao seu Deus. É muito comum em nossos dias pessoas se desviarem do objeto genuíno de fé. E isso torna a sua fé desonesta, manca, uma fé esquisita, né? Uma fé troncha. Então, precisamos ter cuidado disto. E nós temos alguns ensinos preciosos para aplicar à nossa vida e cuidar da nossa própria fé. É um alerta para nós, para que nós possamos olhar para nós e conhecer o nosso próprio coração, a nossa própria conduta de fé. Bem, temos em primeiro lugar aqui, nesse cenário, nesse encontro tão impactante de Jesus com o jovem, em primeiro lugar nós temos como identificador de uma fé desonesta um coração longe de Deus. Veja que o texto bíblico nos remete ao tratamento do jovem a Jesus. Note que era comum na antiguidade, no contexto bíblico, o rabino ser chamado de mestre. Era muito comum esse tratamento de respeito, reconhecimento, e que despertava o interesse da aproximação. Então eles eram chamados de mestre. Mas bom, o tratamento, o adjetivo bom, normalmente era dado somente a Deus. Deus era chamado de bom, como fonte da bondade. A expressão literalmente significa digno de ser amado. Então veja que esse jovem se aproxima de Jesus e se refere a ele como mestre, reconhecendo a sua capacidade de ensino, a sua autoridade, mas também usa para ele um adjetivo usado normalmente para Deus. E a princípio pode parecer que ele reconhece a divindade de Cristo, mas no final das contas fica evidente que ele está apenas bajulando. A prova disto é o que é a resposta de Deus, de Jesus, em seguida, quando Jesus diz ali: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. E Jesus, quando faz essa afirmação, não é apenas uma correção indiscriminada. Jesus está dizendo o seguinte: você não sabe o que diz, ainda que seja verdade. Você não conhece isto. Não é intencional. Não é baseado em conhecimento, em entendimento. Você está dizendo apenas por bajulação. E Jesus, então, reforça isto, lança luz sobre esse desmascarar dele, esse trazer a lume da sua conduta, e de onde está o seu coração, ou a revelação de que seu coração está longe de Deus, quando Jesus afirma para ele: tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Mas Jesus propositalmente deixa fora o não cobiçarás aqui. Jesus expõe aqui uma série de mandamentos da segunda tábua que diz respeito ao relacionamento com o próximo, sem citar o não cobiçarás. E Jesus faz isto porque o coração daquele jovem, ou evidencia que o coração daquele jovem está cheio de presunção. Ele não se importa com a revelação de Deus de fato, com a palavra de Deus. Ele está querendo aproximar-se de Jesus, ele está querendo algo de Jesus, ele está querendo
apropriar-se de alguma bênção de Jesus. Ele tem o seu coração revelado aqui, um coração longe de Deus, um coração que não conhece de fato a Deus, um coração que não se preocupa com o que Deus diz, porque o seu coração é um coração cobiçoso, nós veremos isso adiante. Veja que quando o jovem se aproxima de Jesus, ele se aproxima de Jesus não porque Jesus é Deus, ou porque Jesus pode ensiná-lo, ou porque Jesus pode corrigi-lo, ou conduzi-lo à verdade. Ele se aproxima de Jesus porque ele tem interesses pessoais em Jesus. Ele não conhece verdadeiramente a Deus. Jesus expõe aqui que o seu coração está longe de Deus. A prova disso, além do que já é apresentado no contexto, é o final da narrativa. O final da narrativa deixa muito claro que o seu coração não está em Deus. Ainda que ele vá a Cristo, use um adjetivo que é próprio a Deus para Cristo, ainda que ele busque em Cristo, ou supostamente busque em Cristo, uma orientação sobre a vida eterna, ele mostra que não está interessado no que Deus diz sobre si. Que no final, quando Jesus diz para ele, vem tudo que tens, dá aos pobres, depois vem e siga-me, ele se entristece profundamente. Ele se entristece de forma impactante. O texto ali, do final da narrativa, quando fala, verso 23, quando fala que ele ficou muito triste, a expressão literalmente significa que ele ficou com um pesar profundo ao ponto da morte. Ele entrou em depressão com aquela frase de Jesus. Jesus o deprimiu. A sua alma foi esmagada. O seu coração foi dilacerado. Por quê? Porque estava longe de Deus. Ainda que ele tenha apontado para Cristo involuntariamente e dito, tu és Deus. Aqui ele diz para Cristo, ainda que seja Deus, eu não estou disposto a segui-lo. Isto é um coração longe de Deus. É muito comum em nossos dias, irmãos, uma gama muito grande de cristãos que frequentam as igrejas, que fazem todo tipo de cena, que participam das atividades, dos departamentos, que são assíduos no contexto da igreja, das atividades, são dizimistas fiéis e são comprometidos com a estrutura, mas o seu coração está interessado em outras coisas. São pessoas que, via de regra, estão inseridos em discussões vazias, fúteis e até malignas nas redes sociais, que se deprimem porque não foram bajulados, não foram elogiados, se deprimem porque foram criticados. Pessoas que estão em busca de reconhecimento, pessoas que estão em busca de riqueza, pessoas que estão em busca de uma vida de piedade sem comprometimento, pessoas que querem tão somente aparecer, ainda que falem em nome de Deus ou citem Deus e as qualidades de Deus. Isso demonstra e revela um coração longe de Deus. E esse tipo de fé, o cristão, ou o suposto cristão, que desenvolve uma fé cujo coração não está em Deus de fato, ele desenvolve uma fé desonesta. E nós temos que cuidar do nosso coração, para que o nosso coração esteja conectado com Deus, esteja alinhado com Deus, para que nós não deixemos o nosso coração se desviar, se distanciar de Deus. Nós precisamos cuidar da nossa fé
para que ela seja genuína, honesta, deixando o nosso coração ligado e submetido ao Deus que dizemos crer. Segundo ensino que nós podemos aprender aqui, para identificar uma fé desonesta, é identificar um coração soberbo. Identificar um coração insensível. Um coração insensível. Veja que o jovem se vira para Jesus e diz: bom mestre, o que devo fazer, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus então o corrige, né? Ninguém é bom a não ser Deus, e diz para ele: tu sabes os mandamentos. Não trarás, não furtarás, não matarás, não dirás falso testemunho e honra teu pai e tua mãe. Mas não cito não cobiçarás. Como uma pré-revelação do coração insensível dele. Ele é insensível para com o seu próprio pecado. Ele é incapaz de reconhecer o seu próprio pecado. Na verdade, ele nem liga para o seu próprio pecado. Porque veja que Jesus cita apenas uma tábua da lei, na qual há 6 mandamentos. Jesus cita 5. E o jovem responde prontamente que tem guardado esses 5. Tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Em outro texto ele diz: tudo isso tenho guardado. O texto bíblico mostra que ele quase que se infla para dizer: olha, Jesus, eu guardo isso aí. Essas coisas eu faço. Mas como um bom religioso do contexto bíblico, um bom judeu, como alguém que guarda de fato os mandamentos, como ele disse, ele deveria ter percebido que Jesus não citou um desta tábua. E um que fecha o ciclo, é o último. Veja que Jesus termina a sua sequência com aquele que é o primeiro da tábua: o honra teu pai e tua mãe. Mas a tábua fecha com não cobiçarás. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás os bens do teu próximo. Enfim, não cobiçarás. Jesus não cita isso. Ele, como um bom judeu, como um bom religioso, deveria ter incluído: Jesus, eu tenho não cobiçarás também, que eu guardei na mocidade. Só que este era o calcanhar de Aquiles dele. Este era o problema do coração dele. E o seu coração se tornou insensível para isso, ao ponto de ele não ligar para o mandamento que o denuncia, que revela a sua necessidade de correção. Ele não se importa. Ele está insensível ao seu próprio pecado. Ele é incapaz de corrigir o seu pecado, ainda que tenha pedido um conselho para Jesus. Na verdade, quando ele se vira para Jesus e diz: que farei para herdar a vida eterna? Ele tinha deixado de lado qualquer cenário que o implicasse em arrependimento, confissão e contrição. Ele não estava disposto a isso. E este é um problema geral da humanidade. Eu e você temos dificuldade em arrependimento, em confissão, em contrição, em quebrantamento. Todo ser humano tem. Ainda que as pessoas pareçam piedosas. E essa falsa piedade revela um coração insensível. Porque são muitas pessoas que frequentam as igrejas em nossos dias atrás de coisas secundárias, que não querem se apropriar de todo o Evangelho. As pessoas usam jargões e afirmações que revelam que o seu coração é insensível. Nós ouvimos fartamente
as pessoas dizem, hoje eu vou assistir o culto, eu vou pegar a bênção, hoje eu quero participar do louvor. E as pessoas vão, as pessoas cantam, as pessoas leem, as pessoas interagem na igreja, as pessoas escutam o sermão, as pessoas saem dizendo, nossa, hoje o louvor foi muito bom, que bênção, eu fui muito tocado. Mas vivem o restante da semana sem nenhuma preocupação em corrigir o seu pecado. São pessoas que querem beneficiar-se de Jesus. São pessoas que querem a glória de Deus, mas não querem se submeter ao Deus da glória. São pessoas que querem apropriar-se do santo céu, mas não querem ser santos para o céu. São muitos irmãos, aqueles que querem mostrar-se para Deus muito talentosos, mas não querem aperfeiçoar-se para chegar diante de Deus limpos. Eles querem os benefícios gloriosos e puros que procedem de Deus, mas não querem se purificar para não macular a santidade divina. Veja que a insensibilidade está presente no coração das pessoas. E o jovem rico, essa história do jovem rico, nos mostra que isso pode tornar ou evidenciar uma fé desonesta. Porque quando nós vamos a Deus sem entender a nossa necessidade de contrição, de arrependimento, nós somos desonestos com Deus. Nós construímos um cenário de falsa piedade. E Deus não tolera essas coisas. Portanto, cuide do seu coração para que ele não seja insensível. Seja capaz de arrepender-se. Abra mão dos seus pecados. Viva intensamente uma vida com Deus, mas viva em busca da santidade. Esforce por ela, lute por ela. Não rejeite a parte da palavra de Deus que te denuncie. Ao contrário, escute-a e corrija. O jovem rico não estava disposto a receber correção e aperfeiçoamento de Jesus. Ele queria uma metodologia fácil ou uma confirmação de Jesus. Fique tranquilo, o céu é seu. São muitas pessoas que seguem essa mesma linha e rejeitam a oportunidade de aperfeiçoar-se. Paulo fala na carta aos Filipenses, capítulo 3, ele diz assim, não que eu tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual fui conquistado por Cristo Jesus. Deixando as coisas que para trás fiquem, avançando o passo que diante de mim estão. Eu prossigo para o alvo. No capítulo 2, pouco antes desse bloco de parágrafos, ele diz, olha, se eles dizem que pode se gloriar, eu muito mais. Eu sou judeu de judeus, quanto à lei fariseu, da tribo de Benjamim, e cita um currículo longo, e aí no final ele diz assim, mas eu considero isso tudo como refúgio, como esterco pela sublimidade do conhecimento de Cristo. Eu não quero glória humana. Eu quero me anular para que Cristo seja tudo em mim. Neste mesmo contexto, ele faz a afirmação no capítulo 3, que Cristo é tudo em todos. Então, nós precisamos ter o cuidado de desenvolver uma fé que esteja alinhada com o Deus revelado e não com o Deus fabricado. Uma fé que nos torne sensíveis para a santidade de Deus e a nossa necessidade de correção e santificação.
um coração distante de Deus e um coração insensível são sinais de uma fé desonesta. E por fim, meus amados irmãos, uma fé desonesta é identificada por um coração soberbo. Veja que o texto no início começa assim: o jovem chega para Jesus e diz para ele: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Manda que eu faço. Eu sou bom nisto. E quando Jesus cita os mandamentos para ele, ele prontamente afirma: tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Fique tranquilo, se é isso, está tudo certo. Eu já tenho guardado. Eu sou bom. Soberba. Quando ele diz para Jesus: olha, me diga o que eu tenho que fazer, que eu faço. Ele está dizendo: fique tranquilo, é só o Senhor me dar a tarefa que eu resolvo sozinho. Que eu resolvo sem intervenção. Ele rejeita, ainda que ele chame Jesus de Deus quando usa um adjetivo próprio, usado propriamente para Deus no início, ainda que ele chame Jesus de Deus, nesse momento ele diz: olha, pode me falar, mas eu não preciso do Senhor. Ele rejeita aquele que é o autor da salvação e o aplicador da salvação. Jesus não é apenas alguém que possibilita a salvação. Ele é aquele que faz acontecer. É ele que salva de fato, é ele que resgata. Ele vai ao perdido, ao escravo. Ele vai ao cativo e arranca o cativo do seu cativeiro. É isso que Paulo fala aos Colossenses quando diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele narra ali uma invasão a uma colônia de aprisionamento, a um campo de concentração. Deus invade e arranca a força do seu povo. Quando o jovem rico diz: o que farei? Ele está dizendo: eu consigo fazer sozinho. E essa tem sido a postura de muitos cristãos. Muitos cristãos não recorrem a Deus nem no início de seus projetos, nem durante, nem depois. Vivem um fracasso em suas vidas constante, porque não tem coragem de submeter-se a Deus. O seu coração é soberbo, acham que podem resolver sozinhos. E isso é uma fé desonesta. Dizem que creem em Deus, citam coisas sobre Deus, mas são incapazes de submeter-se a Deus nos projetos de sua vida, nas decisões de sua vida. São incapazes de submeter a Deus seus problemas. São incapazes de confiar plenamente em Deus, porque o coração deles não está em Deus. No caso do jovem, estava na riqueza. Ele se achava capaz porque era rico. No contexto judaico, bíblico, a riqueza era um selo de aprovação divina, entendido como sendo um selo de aprovação divina. O rico era tido como alguém sobre o qual Deus deu sua chancela e disse: seu lugar está garantido. Ele era rico, riquíssimo. Ele confiava nisso. Diga que eu faço, eu sou rico. Quando Jesus diz: vende tudo, ele fica muito triste, porque ele pensa assim: está querendo tirar a minha segurança? Isso mostra que a sua fé, que a fé dele não estava em Deus. Meus irmãos, isso é muito comum em nossos dias. A fé de muitos supostos cristãos está nos líderes, está na religiosidade, está no fato de frequentar, está no fato de ser fiel em alguns segmentos, está na riqueza, na família, mas não no Deus que se revela. Cuidado. A soberba nos afasta de Deus
A soberba faz com que nós nos empenhemos em uma fé desonesta, que desagrada, desonra e trai ao Senhor. A história do jovem rico é a história de muitos cristãos, é a nossa história, porque nós somos capazes de trair a Deus todos os dias. Cuide do seu coração. A história do jovem rico, meu amado irmão, é uma advertência aos que desejam uma fé cristã que não mude seus valores nem perturbe seu estilo de vida. Jesus expõe nossa desonestidade para que haja cura. Portanto, aproprie-se disso. Cuide do seu coração para que ele esteja no lugar certo, para que ele seja sensível e para que ele seja humilde. Cuide da sua fé para que ela seja honesta. Adore, sirva e se relacione com o Deus verdadeiro. Que Deus o abençoe sua família, em nome de Jesus. Vamos orar? Nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra, pela Tua graça, pela Tua presença. Obrigado, Deus, por o Senhor tem nos ensinado, nos instruído, nos advertido. Nesse momento, peço ao Senhor que abençoe o Teu povo, para que o Teu povo possa desfrutar da Tua companhia e nutrir uma fé honesta para com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe de forma rica e preciosa a sua vida, em nome de Jesus.